Olá, eu sou o Arcanjo Miguel e estou aqui hoje para falarmos sobre o mistério da morte. Este é um tema bastante controverso, mas é do interesse de muitas pessoas. Pois, como se diz entre vocês, a morte é o acontecimento mais certo de toda a nossa vida. Existe um porquê de ter sido colocado essa preocupação com a morte nas memórias celulares. Porque entende-se que se você se preocupa com a morte, você vai procurar viver uma vida melhor. Todo relógio biológico é programado antes da concepção para viver por determinado tempo. Digamos que você tem 86 anos de vida. O relógio biológico está programado para funcionar durante esses 86 anos. Sua programação é feita no departamento de reencarnação antes da concepção. Portanto, quando há o acoplamento entre a alma e o corpo físico, este já está programado para viver esses 86 anos, por exemplo. O que acontece? A partir do momento que você é gerado, o seu corpo físico é gerado, já se inicia a contagem. E durante o período de embrião, já se começa a conexão. E essa conexão é feita através de um fio fluido que vai acompanhá-lo por toda a sua existência na Terra. Todos os seus amparadores, a equipe de reencarnação e preparo das almas para a vinda da Terra, te amparam neste momento. Na verdade, antes que a mãe engravide propriamente dito, o ser que vai habitar aquele corpo é acoplado à aura da sua mãe, para que haja uma afinidade. Digamos, mais ou menos 3 meses antes da concepção. Compreenda que tudo o que é feito é planejado. Nada acontece por acaso. Muitas vezes, as pessoas pensam que engravidaram por acaso. Mas não existe isso. E eu poderia até dizer, sem exceções. Porque o pai, tudo ele planeja. Inclusive, esse momento tão especial para o espírito.
E é importante que a gente entenda que quando está encarnado, o espírito é chamado alma. Por quê? Porque ele faz parte de um corpo físico, é uma conexão, ele está encarnado. E quando ele está na erraticidade, que é sem conexão com o corpo físico, ele se chama espírito. Então, a partir do momento que há o enlace entre o espírito e o corpo físico, ele passa a ser chamado alma. A alma tem as suas características idênticas à do espírito, porém com a diferença do cordão fluídico, ou cordão dourado, ou cordão prateado, como queira chamar. Esse cordão mostra que aquele espírito é uma alma. Ele está conectado a um corpo físico. O processo de envelhecimento, por incrível que pareça, se inicia bem antes do nascimento. Porque, na verdade, não é visto como um envelhecimento. É visto como uma evolução ao início do corpo físico, quando ele é gerado. Existe o período de gestação daquele corpo, e a cada passo onde ele vai amadurecendo, para vocês é chamado de envelhecimento. Para nós, é chamado de amadurecimento. E como uma fruta que amadurece, que é gerada, cresce, chega ao ponto de ser colhida, mas se ficar no pé, amadurece e cai. Essa é a mudança no ponto de vista. O nosso ponto de vista é que chegou a hora de ser colhida. Então, na Bíblia, quando muitas vezes as profecias se referiam à colheita, elas se referiam para vocês à morte de muitas almas. Mas para nós é a colheita de uma vida. A decomposição do corpo orgânico ocorre gradativamente, mas existem formas de ampliar a sua longevidade, que é através de uma alimentação saudável, de um cuidado extremo com o seu corpo, deixando-o descansar nas horas certas, não se estressando por assuntos irrisórios, buscando ter uma vida saudável, longe de vícios, longe de reclamações, longe de absorção de energias deletérias. Outra dúvida muito interessante, que muitas vezes vocês perguntam: devemos cremar ou enterrar? Entendam que tudo é muito relativo.
Quando se é permitido a cremação, existe um tempo que é necessário para que o cordão fluídico se dilua completamente. É incrível como vocês intuitamente, ou melhor, de forma intuitiva, percebem que é necessário, sim, um tempo para que haja a desvinculação total da alma ao corpo. A questão principal da cremação seria o estado da alma. Quando a família decide cremar sem o conhecimento do espírito, e este espírito é muito apegado àquele corpo ainda, gera um sofrimento. Vocês imaginem, vocês acabaram de desencarnar, estão olhando para o seu corpo e ainda aceitando essa ideia de que você não vai mais usar aquele corpo. E aí você vê os seus familiares colocando dentro daquele forno e queimando. Qual seria a sua sensação? Teria que haver uma interrupção brusca desse apego que você tinha ao seu corpo. E isso pode gerar desequilíbrio do outro lado. Portanto, a dica que eu posso dar é a seguinte: conversem com o dono do corpo. Se ele quer ser cremado ou enterrado. E façam o que ele pedir, pois ele é o dono do corpo. Simples assim. Não metam nunca os pés pelas mãos, querendo fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E nem medindo as decisões com relação ao outro com a sua própria régua. Tenham sabedoria ao fazer essas escolhas, principalmente as escolhas que envolvem outras vidas, outros seres. Tenham sabedoria. A morte sempre foi retratada de todas as formas nas religiões. E como eu falei com vocês, a diferença entre o espírito e a alma é que o espírito está na erraticidade, está no plano espiritual. E a alma tem uma conexão com o corpo físico. Existem também outras mazelas, que aí requeriria mais estudo e mais tempo para que pudéssemos falar. Outra coisa muito importante é o conceito de céu e inferno. As crenças populares falam de um julgamento e atribuem ao céu esse julgamento, ao Pai. Todavia, o que eu gostaria de falar para vocês é que esse julgamento vem da própria consciência, que quando a alma passa para o lado espiritual, se apercebe de quem é.
E no mesmo instante, vem a ela as lembranças do porquê ela reencarnou. E instantaneamente também vem todas as vezes que ela negligenciou ao propósito e à missão dela. E instantaneamente, logo em seguida, vem a culpa, a desilusão e, digamos, a tristeza por não ter cumprido com tudo que fez, com tudo que se pôs antes de vir para cumprir. Então, compreendam que o próprio julgamento é feito pelo próprio ser, que imediatamente também se culpa e se atribui uma pena. Muitas vezes, a pena de permanecer aqui na Terra, muitas vezes, a pena de ficar apenas se culpando, 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 com aquele pensamento fixo, sem se permitir olhar ao redor e ver toda a ajuda que está sendo estendida para ele. Esse julgamento, ele pode levar o ser a diversos pontos da espiritualidade, digamos, do mundo espiritual. O que acontece? Posso dar um exemplo. Um ser desencarna com muito ódio de algo que aconteceu com ele e que o fez desencarnar. Quando ele passa imediatamente para o plano espiritual, aquele ódio toma conta dele. Ao tomar conta dele, ele respira, sente e emana aquele ódio. Então, instantaneamente, aquela energia de ódio é magnetizada a outros seres que possuem energia igual. Muitas vezes, seres que se encontram no plano umbral. Um exemplo. Então, esse ser é magneticamente levado para esse umbral, onde há pessoas como ele, que emanam ódio. E aí, nesse lugar, eles vão expurgar essa energia de ódio durante o tempo que for necessário. Ou durante o tempo até que possa haver uma ajuda da luz, uma intromissão através de uma oração de uma mãe, de uma pessoa que ame aquele ser, de uma missa, que emita 1 minuto de energia positiva, de amor, de consideração àquele ser. E então haverá o socorro. Aquele ser será recolhido, levado a um hospital para ser tratado, ser limpo e poder novamente se perceber como um ser divino, vivo, cheio de poder e com novas oportunidades. Entendam que 1 minuto de refrigério, vindo através de uma orientação, uma oração de fé, faz com que nós possamos ter acesso àquela alma.
Isso é bom para que vocês possam entender o quanto é importante uma oração, você lembrar do seu ente querido, você se conectar, enviando para ele energias de luz, de amor. Este momento é um momento muito importante para a alma, pois aquela dor que ele está sentindo naquele momento é uma dor que vai, ao mesmo tempo, também limpá-lo daquela energia. E ao ser socorrido, quando ele se lembrar de quem ele é, vai ser dada a ele outra oportunidade para que ele possa ressarcir a ele mesmo tudo o que ele tiver feito de errado. O céu é algo que é construído em você. Você pode viver o céu na terra. Como viver? Viver na luz. Ser luz onde quer que você vá. Vibrar no amor, na paz, na felicidade. Quando você desencarna sob essa energia, é recebido por todas as almas que você influenciou, que você ajudou, que fazem parte do seu ciclo familiar, que te amam. E então sua vida continua. No plano espiritual, você vai estudar, vai se aprofundar, vai viver mais, vai ser mais feliz, aprender mais, rever almas ou espíritos antigos, seus amigos de outras vidas, estudar mais. Mas o melhor de tudo, você vai ter a certeza que aproveitou ao máximo a sua vida aqui. Que você fez tudo o que deveria fazer. Que você conseguiu se reconciliar com todos que você queria reconciliar. Que você conseguiu vencer a todas as dificuldades. Imagine uma vida plena, consciente de que você fez o seu melhor. A mesma sensação de plenitude que você sente aqui, você vai sentir lá do outro lado. E ainda com a vantagem de que você fez o seu melhor. E eu falo pessoalmente para vocês, é uma grande alegria quando recebemos as almas plenas, felizes, curadas. E mesmo assim, ainda precisa passar pelo departamento de saúde para a limpeza de resquícios, de alguma impureza, para se retornar pleno para o mundo espiritual. E quando vocês retornarem, haverá imediatamente uma conexão onde vocês já irão pensar na próxima vida, de como será a próxima encarnação. E já vão começar a se preparar para isso. A conclusão de tudo, e que eu quero deixar aqui com muita alegria, é que o ser não desaparece. Essa vida é apenas uma das vidas que são necessárias para o seu crescimento e evolução.
e que muitas oportunidades todos terão para crescer a cada dia. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês. Aproveitem essa vida na Terra, no planeta Gaia, porque pode ser a última neste planeta. Esse planeta está em transição e irá se tornar ainda um planeta de regeneração e provas. Mas muitas almas que estão tendo a oportunidade de estar aqui não tornarão, não retornarão a este planeta. E é por isso que eu vos falo. Aproveitem o hoje, o agora. É a única perspectiva que vocês devem ter. Procurem viver melhor o dia de hoje e fazer o que se deve ser feito hoje, sem se preocupar com o amanhã e nem com ontem. O ontem já passou. Não cabe a você mudar. E não há como mudar. O amanhã virá, de acordo com o que você construiu hoje. Portanto, você tem apenas o hoje para trabalhar. Seja feliz. Aproveite o seu dia de hoje. Seja a sua melhor versão. Faça o que tem que ser feito. Mas, em primeiro lugar, ame-se. Cuide de você mesmo. Se alimente melhor. Faça exercícios físicos. Tenha bons pensamentos. Se conecte com as coisas que te fazem bem e não com aquilo que te faz mal. Cure a sua ansiedade com meditações, com mensagens, com músicas edificantes. Se levante do pó. Você ainda não é pó para se misturar com ele. Entenda que você é um ser onde habita o divino, onde a luz brilha e a felicidade reina. Busque dentro de você o seu divino. Seja feliz hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por me ouvirem. Gratidão por me compreenderem. Eu sou Arcanjo Miguel. Eu sou Arcanjo Miguel. Eu sou Arcanjo Miguel, o príncipe dos exércitos do Pai. E estou grato e feliz por essa oportunidade.